Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo 19, graças a Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre um homem que teve um encontro com Deus. Nós iríamos nos deter à leitura de Lucas 19 e ler o intervalo entre os versículos 1 e 10. Mas para que nós possamos ter uma clareza sobre o relato de Jesus acerca deste homem, nós vamos ler somente o versículo de número 10 do capítulo 19, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, irmãos. Pode sentar. Glória a Deus. Às vezes ali na congregação do Couto Fernandes, quando eu recebo uma oportunidade, seja para ministrar ou para trazer uma saudação, normalmente eu aproveito e pergunto aos irmãos se eles já leram um capítulo naquele dia, né? Na maioria das vezes acontece dos irmãos não terem lido. E aí a gente lê o capítulo todo, né? É uma bênção. Eu disse para a igreja, qualquer dia desse a gente vai ler o Salmo 119. Para na próxima vez que eu perguntar quem dos irmãos leu um capítulo naquele dia, se Deus quiser, né? Toda a igreja, amém, levantar a mão. Mas nessa noite nós vamos observar aqui um encontro maravilhoso, relatado por Lucas, no capítulo 19 deste evangelho. E diferentemente das outras vezes que eu costumava ler a história de Zaqueu, e pelo muito que eu ouvi falar também sobre Zaqueu, dessa última vez Deus me fez ver coisas maravilhosas sobre a vida deste homem. E o fato de nós termos lido somente o versículo de número 10 desse trecho é porque Jesus ele é bastante claro quando ele fala acerca da condição do homem. E o versículo de número 10 expressa algo muito profundo, já que aqui na minha Bíblia, nessa tradução, está no singular, o perdido. E aqui Jesus fala de Zaqueu, do homem e de uma forma generalizada de toda a humanidade. Porque o Filho do Homem veio salvar, buscar e salvar o perdido. Eu me lembro que da última vez que estive aqui, nós falamos sobre o filho pródigo, né? Mais especificamente sobre a recepção do seu irmão. E por que não dizer também de seu pai? Seu pai, como nós vimos, era uma pessoa que o esperava todos os dias. Porque ele sabia e entendia muito bem as implicações da escolha do seu filho, de ter ido para o mundo. E quando o seu filho retorna, ele relata também para o seu filho, né, que havia ficado, e diz: olha, o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Porque ele sabia de fato as implicações daquela decisão. Por isso nós usamos aquela parábola e aquele homem especificamente como sendo uma tipologia do próprio Cristo, do próprio Deus. Porque Cristo veio ao encontro daqueles que estavam mortos e perdidos. E quando nós falamos da vida de Zaqueu, nós também vamos ver um relato muito parecido de alguém que, segundo Cristo, no versículo de número 10, também estava perdido. Então não foi só um encontro entre Deus e um homem rico. Zaqueu é conhecido por sua riqueza. Zaqueu é conhecido por ser um publicano, maioral dos publicanos. Mas ele também era um homem perdido. E não é à toa que essa história ela chegou até nós para que nós pudéssemos compreender
o alcance de Jesus pela alma do ser humano. Toda a vida, irmãos, que eu falo de Jesus na condição de Salvador, eu falo assim de uma forma bem enfática, para que os irmãos possam entender que não é um relato qualquer. Não foi Zaqueu que marcou esse encontro. Ele sequer esperava que o mestre fosse lhe dar atenção. Inúmeras outras pessoas também foram tocadas por Deus dessa forma, meio que inesperado. O homem que não enxergava apenas clamava, filho de Davi. E aquele clamor, que é um grito de socorro, a grande diferença entre uma oração e um clamor é que a oração é um diálogo, mas o clamor ele é mais expressivo, porque ele é um grito de socorro. Então, quando o servo do Senhor, se é que eu posso dizer assim, clamava pelo filho de Davi, parece até que ele entendia a linhagem do Messias e o reconhecia como Cristo. Da mesma forma, o ladrão na cruz, ele reconheceu Jesus como sendo um rei. E eles o reconheceram de uma forma que nem mesmo os estudiosos, escribas, fariseus, os maiorais da cúpula judaica puderam reconhecer. Por isso que Jesus, ao chegar, ao ir ao encontro dessas pessoas, lhes concedeu bênçãos como eles nunca antes haviam imaginado que um dia receberiam. Imagina você à beira da morte, com uma doença incurável, nos seus últimos instantes de vida. Você ouve o mestre dizer, ainda hoje, quem quer voltar? Eu não queria. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Irmãos, desse momento em diante, pedir para voltar é um erro, né? Tem coisa melhor? Jesus poderia ter livrado aquele homem da cruz se quisesse, mas para Deus a alma do homem é mais importante do que o seu sofrimento físico. Por isso ele prometeu o paraíso. Então aquele homem, independentemente do tanto de sofrimento que ele ainda teria até o seu último suspiro, ele está melhor que nós. Não é, irmã Sônia? Então para ele valeu a pena todo o sacrifício. O apóstolo Paulo diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Não é verdade? Se eu perguntasse a cada um de vocês acerca de um problema que trouxe bastante angústia, tristeza, lágrimas para os irmãos, e eu sei que aqui tem alguns irmãos que estão começando a vida, outros já têm alguns janeiros a mais, alguns irmãos, pela graça de Deus, já alcançaram as coroas de glória, né? Mas com certeza cada um de nós teria um momento que foi assim decisivo, né? Angustiante, depressivo, um mês, um ano, uma década, não sei. Mas o apóstolo Paulo, irmão, foi 40 anos. O apóstolo Paulo chama esses 40 anos de leve e momentânea tribulação. E diz que a glória do porvir não pode sequer ser comparado. Não pode, é incomparável, tão diferente como duas coisas podem ser. Diametralmente opostos. Seu sofrimento ali e a glória do porvir, eles não podem ser comparados, porque são duas dimensões completamente, absolutamente diferentes. Então, quando nós olhamos para essas palavras do apóstolo Paulo, as palavras de Cristo, precisa de mais alguma coisa, irmão? Não precisa. E Jesus, ele ama fazer uma coisa, e lendo os evangelhos eu percebi, ele gosta de surpreender as pessoas. Zaqueu foi surpreendido, ladrão da cruz, provavelmente, quando foi condenado à morte de cruz, pensasse que aquele seria o seu fim,
a mulher do fluxo de sangue também, a mulher cirofenícia e tantos outros com quem Deus marcou aquele encontro. Eles não marcaram aquele encontro, né? Mas Deus marcou aquele encontro. A mulher de Samaria jamais imaginasse que ele fosse algum dia passar por ali, se é que ela sabia da sua existência, né? Provavelmente ela tenha ouvido falar, mas Deus já tinha marcado o encontro, né? E Deus gosta de surpreender as pessoas. O que Ele, na verdade, requer de nós é que nós possamos confiar. Certa vez, ministrando a palavra do Senhor sobre a vida de um profeta que ficou sitiado por uma tropa inimiga, e eram muitos homens, cavalos, carros. O auxiliar do profeta temeu, mas o profeta orou para que ele visse o que o profeta estava vendo. Homem, maior são os que estão conosco. E o fim daquela história termina num banquete. É tremenda aquela história. E é assim o fim da igreja. Às vezes nós estamos assim, né? Cercados, encurralados, problemas insolúveis, aparentemente insolúveis, mas o fim da igreja será na grande festa. O fim que eu digo desta vida, né? O início de um começo sem fim, e estaremos nas bodas do Cordeiro. Amém? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, Zaqueu não esperava por este encontro. Era uma multidão que seguia Jesus para onde quer que ele iria. O autor do livro Malco chega a dizer que as pessoas não viam a hora do dia amanhecer para que elas pudessem buscar o mestre. E elas só o deixavam porque elas não tinham o que nós temos hoje, a energia. Porque se lá naquela época eles tivessem energia, muito que provavelmente aquelas 5.000 pessoas seria manhã, tarde, noite e madrugada. Certa vez os soldados tiveram a incumbência de ir prender Jesus, e quando voltaram relataram, né, às autoridades que não o haviam trazido. As autoridades questionaram, e a única resposta que eles deram foi: olha, nós nunca ouvimos alguém falar como aquele homem. Ele não resistiu à prisão. Os homens, na verdade, não tiveram coragem de prendê-lo, porque Jesus os surpreendia apenas com o que ele falava. Imagina um relacionamento com Cristo, né? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu não conhecia Jesus, irmãos, mas Jesus o conhecia. Jesus sabia tudo da vida de Zaqueu. Jesus conhecia o seu coração como ninguém. Jesus conhece todas as pessoas, as suas limitações, os seus medos, os seus pavores, os seus temores, as suas fobias, suas alegrias, suas emoções, seus sentimentos, pensamentos. A Bíblia diz, inclusive, que antes que a palavra seja formada, ora, mas se ele nos via quando ainda éramos substância informe, que dirá então a palavra, né? Deus conhece tudo e todos, e não existe nada no universo visível e invisível que ele não conheça. Procurava ver quem era Jesus. Quem é este homem? Jesus chamava a atenção das pessoas pelos milagres, pela palavra que pregava. E a Bíblia diz que muitas pessoas também se admiravam porque ele pregava como quem tem autoridade. Ele pregava com propriedade. Segundo relatos dos estudiosos da Bíblia, Jesus foi a pessoa quem mais falou do inferno. Se ele falou muito do inferno, com certeza foi da intenção de nos advertir, para a gente não passar nem perto, né?
Quando aquela legião pediu para que pudessem, né, se aproveitar ali da manada, para que pudessem fugir da onde? Para que eles não fossem lançados no abismo. Irmão, se até os demônios temem ir para lá, quero passar nem perto. E hoje eu entendo porque Jesus falava muito disso. Quando o Apocalipse fala muito do fim dos tempos e de todas as coisas que estão acontecendo, e que narram a escatologia, né, o estudo das últimas coisas, não é para que tenhamos medo, mas é para que estejamos prontos. No início da minha fé, a palavra que mais me dava medo era Apocalipse. Eu acho até que o novo convertido, né, não deve nem pensar na possibilidade de começar a ler a Bíblia pelo Apocalipse, né? Principalmente se ele souber, né, do que é que fala o Apocalipse. Mas Jesus muito se referiu acerca deste lugar, porque existem realidades, existem verdades que, embora não possam ser vistas ainda pelo homem, elas existem, né? É fato. E Jesus fez questão de deixar os homens daquela época e também dessa época a par, né, inteirados de todas essas verdades. Você veja que Jesus ele era muito incisivo quando ele falava de céu e inferno, de salvação, de pecado, de arrependimento, de morte eterna, de vida eterna, da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito, do caminho largo. Ele falava muito disso. Porque, obviamente, a vida não se reduz somente a isso que nós vemos. Inclusive, os Escritos nos dizem que aquele que espera Deus somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Então, irmãos, ele queria conhecer Jesus, mas Jesus o conhecia. Ele queria saber quem era aquele homem, porque ele ouvia falar dos milagres, da palavra, ele pregava como quem tinha autoridade. Ele pregava como quem tem o conhecimento acerca daquelas coisas que os homens não viam. E quando ele pregava, as pessoas tomavam posse daquilo como sendo uma verdade absoluta, e era. E as pessoas ficavam o dia todo, se fosse possível, pela forma como ele pregava. Imagina que até mesmo os soldados não conseguiram prender Jesus, e não foi só uma vez. E numa dessas vezes eles relataram: olha, nunca vimos alguém falar como aquele homem. O Sermão do Monte, quantas pessoas não ouviram aquele estudo maravilhoso, né? Mahatma Gandhi diz isso, eu já disse aqui algumas vezes, eu acredito. Humberto Holden, no seu livro O Sermão da Montanha, cita Mahatma Gandhi quando ele diz: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e restasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Imagina se toda a humanidade lesse só o Sermão da Montanha. Com certeza nós teríamos um mundo melhor. Porque a palavra liberta. A palavra ensina, ela educa, ela instrui, ela mostra, ela torna o homem sábio, prudente. A palavra faz isso na vida do homem. Inclusive, como o irmão Sávio pregou no domingo passado ali na congregação do Couto Fernandes, ainda que você tenha inúmeros meios e métodos de tentar mostrar para a pessoa que ela precisa se arrepender, nenhum desses meios ou métodos jamais será tão forte, eficaz, preciso como a Bíblia Sagrada. E ela mesma diz que o ouvir, que a fé vem pelo, mas ouvir o quê? A palavra. O Guinness é o livro mais vendido do mundo.
segundo livro mais vendido do mundo. Na última vez que eu olhei, a Bíblia era o livro mais vendido do mundo. E o Guinness, o segundo livro. Mas nem mesmo o Guinness, ou nenhum outro livro que você conheça, pode mexer com o interior do homem de uma forma tão completa e complexa como a Bíblia Sagrada. É o único livro que destrava um mecanismo no homem, e só a Bíblia tem esse poder de fazer brotar fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Como fazer a fé brotar? Como ter fé? A Bíblia tem esse poder. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. Existiam alguns impedimentos na vida daquele homem, que embora fosse muito rico, alguns dos problemas que ele tinha, se não todos, não podiam ser resolvidos pelo acúmulo das riquezas que ele tinha. E muitas vezes as pessoas encontram-se nessa situação. Às vezes nós nos acovardamos de pregar o evangelho para as pessoas ricas, para as pessoas que estão num patamar mais elevado da nossa sociedade. Mas sabia que tudo que elas estão precisando naquele momento é ouvir o evangelho? Sabia que tem pessoas ricas que estão morrendo de depressão, que estão tirando suas próprias vidas, porque elas têm tudo que o dinheiro compra, mas não tem aquilo que o dinheiro não compra. E aquilo que o dinheiro não compra, Jesus tem. E ele entregou para Nicodemos. Quando ele disse assim, olha, hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Isso o dinheiro não compra e nunca vai comprar. Só Jesus pode conceder isso ao homem. Correndo adiante, a Bíblia diz que ele subiu, em algumas traduções, fala figueira brava, não é isso? Em outras traduções diz sicômoro. Lucas era tão detalhista, né, que até isso ele fez questão de mencionar. Porque havia ele de passar por ali. Se não me falha a memória, a figueira, ela tem assim, uma copa muito grande, né? E ela pode alcançar assim, se não me falha a memória, até para mais de 40 metros. Então ela não é uma árvore qualquer, ela tem suas peculiaridades, né? Numa outra oportunidade, quem sabe, né, ou os ministros aqui da casa, no outro culto de doutrina, podem falar melhor para vocês sobre a importância dessa árvore nesse contexto, enfim. Ele havia de passar por ali. Então, naquele momento, Zaqueu, apenas na possibilidade de vê-lo, quem era, ele subiu naquela árvore, mas quando Jesus chegou naquele lugar, ele fez aquilo que eu disse anteriormente, ele surpreendeu Zaqueu. Zaqueu não esperava por uma recepção daquela. Na verdade, ocorreu aquilo que ele não podia esperar por causa das circunstâncias. Os homens é quem deveriam recepcioná-lo, mas naquele momento ele é quem estava recepcionando Zaqueu. Onde? No seu reino, no seu mundo, no seu universo, na sua perspectiva. Às vezes Deus nos recepciona quando nós estamos na igreja, na rua, no hospital orando, no trabalho, nós sentimos a sua alegria de uma forma inexplicável. E naquele momento Deus está nos recepcionando no seu reino, abrindo as comportas do céu. Naquele momento Deus vira a sua atenção para nós, parece que total, né? Parece que naquele momento só existe nós e Deus, e mais ninguém. E ele nos surpreende. Zaqueu não esperava por isso, mas naquele dia Deus o surpreendeu. Deus tinha marcado esse encontro com Zaqueu. Ele não passou ali por acaso. Não foi por acaso que ele encontrou a mulher de Samaria. Não foi por acaso que ele encontrou nenhuma daquelas pessoas com quem ele falou, às vezes, a sós. Jesus, muitas vezes, levava a lição até o aluno. Algumas vezes, ele levava o aluno até a lição.
Quando ele dizia assim, olhai para os lírios do campo, né? E ele está levando o aluno até a lição, para o meio, para que eles observem. Às vezes Jesus trazia a lição para o aluno. Zaqueu, desce. E Jesus muitas vezes, e aqui foi uma dessas vezes, ele levava o homem do conhecido ao desconhecido. Jesus era desconhecido para Zaqueu, até aquele dia. E Jesus o trouxe para que ele pudesse conhecê-lo. Então, a diferença da vida de Zaqueu vai acontecer a partir deste momento. Porque tudo o que Zaqueu precisava na sua vida era de um relacionamento com Deus. E é o que Deus está mais preocupado nos dias de hoje, né? Como sempre esteve, em ter com o homem um relacionamento. Mas não é aquele relacionamento daquelas orações automáticas, de levantar a mão somente, de ler a palavra, mas um relacionamento. Eu vou dar uma ideia para você de quão profundo pode ser esse relacionamento. A Bíblia diz que Jó era o homem fiel, temente, íntegro e se desviava do mal, certo? E Deus diz que não existia na terra homem igual a ele. O próprio Deus disse isso. Mas depois de toda aquela provação de Jó, ele disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Olha o nível, a profundidade do relacionamento que Jó teria a partir daquele momento com Deus. Se antes ele era tido como um homem fiel, íntegro, temente, que se desviava do mal, o homem incomparável na terra, imagina depois do aprofundamento deste relacionamento. Mas Jó, tu fazia todos aqueles sacrifícios, tu orava, tu fazia tudo aquilo só porque tu ouviu falar de Deus. Mas agora os meus olhos o veem. Havia necessidade daquele encontro. Jó ainda não conhecia o Deus que ele servia. Pelo menos é o que a Bíblia me mostra. Agora os meus olhos te veem. Ou ele não o conhecia de uma forma como Deus gostaria de ser conhecido. De uma forma mais profunda. E que ele pudesse ver que Deus o conhecia de uma forma inexplicável. Jó imaginou tudo durante a provação, menos num fim surpreendente daquele. Quem pensaria que ainda teria uma vida perfeita como Jó, com aquela enfermidade, depois de ter perdido tudo que ele perdeu? Ninguém. Nenhum ser humano teria essa perspectiva. Mas Deus o surpreendeu. Deus surpreendeu também a Zaqueu. Porque Deus também queria conceder a este homem o privilégio de que ele também o conhecesse e tivessem um relacionamento. Zaqueu queria saber quem era. Jesus lhe ofereceu a possibilidade de uma forma que não se pode explicar. Jesus parou, irmãos, naquele momento no tempo e disse: hoje convém ficar em tua casa. Aquele momento Jesus dedicou exclusivamente à salvação da vida daquele homem. Jesus parou por um momento, coisa que ele não costumava fazer. Ele disse: olha, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele dormiu na polpa de um barco, ele não tinha um lugar certo para descansar, ele não parava. Cidade, circunvizinhança, povoados, pessoas. Havia lugares onde ele chegava que traziam todos os enfermos da cidade para ele poder curar. Ele não parava.
Teve momentos, inclusive, que ele teve que dizer para os apóstolos: olha, vão no barco, que eu tenho que orar, eu tenho que me retirar, eu preciso desse momento. Não vou perder vocês de vista, é impossível que isso aconteça, mas eu preciso ficar a sós, um instante. Que era difícil, né? A multidão não deixava. E na vida de Zaqueu, assim também como na vida de Nicodemos, o soldado romano, Deus teve que trazer uma lição específica e individualizada para essas pessoas. Nesse dia, a lição era para aquele homem. Ele era um representante. Ele era um dos maiorais dos publicanos. Ele era um homem, enfim. Mas ao mesmo tempo, era um homem perdido. Por quê? Porque ele ainda precisava ter um encontro com Deus. Todo e qualquer ser humano, por mais bonzinho que ele seja, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem, seja ele quem for, precisa ter um encontro com Deus. E o único acesso ao céu se dá por meio desse encontro. É impossível que o homem chegue nas mansões celestiais sem ter o encontro com Cristo. O próprio Jesus disse isso por inúmeras vezes, de uma forma indireta ou direta, como você preferir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá, achará pastagem. Né? E nesse dia, irmãos, não foi diferente. E o mais importante, quando nós começamos a leitura pelo versículo de número 10, era entender a condição desse homem. Dos homens, da humanidade, minha, sua, Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. Ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. Então ele não parou por acaso naquele momento. Ele não convidou Zaqueu para aquele encontro por acaso. Zaqueu precisava daquele encontro. Ele precisava saber quem era o mestre. Ele precisava de uma mudança na sua vida. E a mudança, para que ela ocorra, é necessário um relacionamento com Deus. Muitas pessoas entram na igreja, passam anos na igreja, saem da igreja, mas nunca tiveram um relacionamento com Deus. Eu não digo nem pelo fato delas se distanciarem, porque é uma possibilidade, mas pelo fato de que em momento algum você pode observar uma mudança de vida. Falta de relacionamento com Deus. É impossível, à luz deste relato, o homem ter um relacionamento com Deus e continuar sendo o mesmo. Ele pode até falhar. É uma possibilidade. Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós. São possibilidades. É bom que o homem não falhe. É prudente. É salutar. Mas pode ocorrer dele falhar. Agora, uma mudança de vida, para que ela ocorra, tem que ter um relacionamento. Muitas vezes nós trazemos as pessoas para a igreja, ensinamos, instruímos, impomos, e na maioria das vezes nós impedimos que essa pessoa tenha um relacionamento com Deus. Por isso que a mudança não ocorre na vida da pessoa. Nós, seres humanos, temos a tendência de piorar as pessoas e não de melhorar. Pode ter certeza disso. Porque quando nós forçamos as pessoas a melhorar, a mudar, na verdade nós estamos impondo o quê? O nosso jeito de ser, as nossas regras, o nosso ponto de vista, e não é isso que Deus quer. Leve a pessoa para que ela tenha um encontro com Cristo. Cristo é quem vai transformar a sua vida, e não você. Olhe para todos os relatos
de evangelismo da igreja primitiva. Em nenhum momento, nem mesmo o apóstolo Paulo, por ele mesmo, conseguiu mudança de vida na vida daquelas pessoas. Inclusive, o assunto do ministério de Paulo era quem? Cristo. As pessoas eram transformadas não porque o apóstolo Paulo pregava. Ele mesmo diz, olha, Cristo me enviou para pregar o evangelho. E não é em sabedorias de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, em momento algum, Paulo se coloca numa condição mais sublime ou elevada em relação a Deus. Ele faz questão de mostrar a soberania do Deus que ele serve. Isso transformou as pessoas, e não Paulo. Não foi Paulo que transformou as pessoas. Ele não lembrava nem das pessoas que ele tinha batizado. Se você olhar o livro de Coríntios, para ele, eu não fui chamado para batizar, né? Uns foram batizados por Pedro, outros por Apolo, alguns por mim. Enfim, ele relata até que não tinha lembrança se tinha batizado alguns determinados irmãos, mas fui chamado para pregar o evangelho. Paulo entendeu que a transformação na vida do homem, ela tem início com o anúncio da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então ele não podia, em momento algum, menosprezar esse livro. Inclusive ele o chamava de meu evangelho. O evangelho que ele havia recebido de Cristo. Ele empregava, irmãos, assim, o pronome possessivo, meu evangelho, devido ao nível de relacionamento que ele tinha com Deus, com o evangelho, com a palavra, com a verdade. Né? Paulo entendeu de fato, né? Ele recebeu a revelação do próprio Deus, e ele disse que não consultou carne nem sangue, né? Começou a pregar o evangelho, pronto, e acabou-se. E na vida de Zaqueu não foi diferente. Nada traria uma transformação na vida de Zaqueu se não fosse um relacionamento com Deus. Jesus tinha que parar, convidar aquele homem, conversar com ele, anunciar as boas novas, e ele disse, entendi. Resolvo dar aos pobres, ele disse, resolvo. Foi uma decisão particular dele. Ele não foi forçado a isso. Olha como ocorre a transformação. Essa mudança de vida, ela ocorre por meio de uma decisão própria. Foram 10 os leprosos. 10. Só um voltou. Porque ele entendeu, né, que a gratidão soou mais forte dentro do seu ser. Eu acredito até que se ele não tivesse voltado, ele ia ficar com peso na consciência, porque falou muito forte dentro dele. Isso não pode, irmão, você tem noção que era um leproso naquela época? O leproso naquela época, eles eram abandonados nas cavernas. Eles não podiam andar no meio do povo. E eles andavam com ensinos empendurados, e toda vida que eles tivessem que passar por um determinado lugar, tivesse pessoas perto, eles tinham que balançar o sino, para que as pessoas pudessem se atentar e passar por mais longe. E por aí vai. Você imagina como era a vida daquele homem, né? Agora imagina o homem, depois de tantos anos de sofrimento, driblar uma multidão de 5.000 homens, chegar para Jesus e dizer, se quiseres, tu podes purificar. Jesus não pensou nem 2 vezes, irmão, porque Jesus sabia a dimensão, o tamanho do sofrimento que aquele homem carregava consigo, por anos até, quem sabe. Quero ser limpo. Tinha que ser naquele momento. Provavelmente ali era o último instante de vida dele. Mas a partir daquele momento a sua vida não foi mais a mesma. Senhor, se tu quiseres, eu quero, seja limpo. Foi rápido. Foi um desafio, irmãos, para ele chegar ali, entendeu? Não é à toa também que quando trouxeram aquele homem por cima da casa, né? Grande é a tua fé. Eles enfrentaram aquela dificuldade, aquele risco, mas ele tinha que chegar ali, naquele lugar. E Jesus honrou, curou e perdoou. Perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. Glória a Deus.
resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Olha, a salvação aqui na vida desse homem foi tão tremenda, clara, transparente. Esse homem aqui foi muito mais bem-aventurado do que o jovem rico. Quando Jesus disse, olha, vai, vende, ele tem a menor possibilidade. Mas Zaqueu, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Eu vejo até uma certa prudência, né? Normalmente, quando nós seres humanos estamos diante ali de um foco de tensão ou do fulgor das emoções, a gente acaba tomando atitude que depois a gente, rapaz, né? Fiz aquele voto e... Então, melhor ser prudente. Zaqueu não determinou dar tudo, ele disse, eu dou a metade. E ele foi incisivo. Resolvo dar a metade dos meus bens. Resolvo. Uma decisão dele. E se em alguma coisa tenho defraudado, olha a transformação de Deus na vida do homem. O homem agora, entendendo as suas mazelas, se tenho defraudado, uma possibilidade. Ele era um cobrador de impostos, maioral dos publicanos. Os judeus naquela época trabalhavam para poder manter a máquina romana. Eram pesados os impostos. E os judeus não viam a hora de se livrar daquilo. E se tenho defraudado alguém, disse Zaqueu, restituo, olha aqui, não era uma e nem o dobro, e nem 3, 4 vezes mais. A sua tomada de decisão foi tão maravilhosa, tal como a de Cornélio, né? Quando o anjo chega e diz, as tuas orações, mas também as tuas esmolas são conhecidas por Deus. Chegaram até Deus. Foi só as orações dele, né? Interessante isso, né? E logo depois Jesus disse, hoje houve o quê? Salvação. O que é mais importante, irmãos? Recentemente, as irmãs lá do Couto Fernandes foram visitar alguém que estava com uma doença que a medicina tem muito trabalho para poder curar, e na maioria das vezes acaba não curando, né? Muitas vezes, quando os irmãos são chamados para uma ocasião como essa, nunca esqueça disso. O que é que eu vou falar? A palavra. O que é que eu vou dizer para aquele povo? A palavra. Mas o que é que eles têm que ouvir a situação? A palavra. O que é mais importante, irmãos? A salvação. Qual é a palavra que faz brotar fé no ser humano? A palavra de Deus, o Evangelho. Como Deus vai fazer? Se Ele vai curar? Se Ele não vai? O mais importante é que se pregue a palavra. Deus quer salvar vidas. Deus quer salvar vidas, irmão, mas nós vamos orar para que Deus cure, tudo bem, fique à vontade. É mais prudente orar para que a vontade de Deus, né, aconteça na vida daquela pessoa, dos entes, né, que eles estejam no centro da vontade de Deus, mas claro, você pode orar para que Deus cure, Deus pode não querer curar. Porque para Deus o que é mais importante do que tudo, independentemente das circunstâncias, a alma do homem, a sua salvação, a vida eterna. O sacrifício de Cristo não foi em vão. Né? A Bíblia diz que foi do agrado de Deus que ele fosse moído. Pregue a palavra. As irmãs voltaram meio assim, porque não sentiram que Deus, naquele momento, né, fosse operar. Irmãos, pregue a palavra. Deus pode curar? Pode. Mas Ele pode não querer curar.
Ouvi recentemente um testemunho de uma irmã que orava incessantemente pela sua filha, até que chegou o momento que o Senhor disse para ela, por meio de uma outra pessoa: olha, eu vou curá-la, mas ela é minha. Deus a curou. Foi comprovada a sua cura, o milagre. Pouco tempo depois o Senhor a levou. Por que, irmãos, que muitas vezes o Senhor não vai curar? Porque se Ele curar, pode ocorrer do cidadão se perder. Não é isso que Deus quer. Deus não quer judiar com o homem. Deus quer honrar a sua fé. Deus quer que o homem creia para que ele possa salvá-lo. Por isso, qual é? Pregue a palavra. Se o homem creu e confessou, Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessar o Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. Irmão, ele creu, mas ele morreu. Meu irmão, mas ele morreu não, ele creu e foi para a glória. O mais importante é a salvação. Se Deus quiser curar, tiver uma obra na vida dele ainda aqui na terra, Deus vai curar. Amém? É assim que a igreja tem que fazer, quando a igreja é comissionada. Pregue a palavra e deixe Deus agir. Pregue a palavra. É Deus quem vai fazer, é Ele quem determina como tem que ser. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe onde está trabalhando. Eu costumo dizer, Deus vê o que nós não vemos, Deus sabe o que nós não sabemos, Deus faz o que nós não podemos fazer. Então, Deus age de uma forma inexplicável. O salmista diz que quando olhava para os montes, ele não conseguia vislumbrar uma saída para o seu problema, né? Tudo bem, Senhor, meu socorro vem de ti, que criou os céus e a terra. Quando o servo do Senhor foi lançado na cova dos leões, olha, irmãos, você não sabe a força que um leão tem para destroçar um ser humano, né? E como diz o cantor, se não me falha a memória, Cícero Nogueira, quando o crente entra na cova, né, o leão tem que jejuar. Mas olha o milagre que Deus fez naquele dia. Foram momentos assim, imagina você lá, sabendo que vai entrar naquela cova. Qual era o irmão aqui que não ia já estar orando, pedindo perdão a Deus pelos pecados? Ser humano, irmãos. Se o próprio Jesus, diante de toda aquela situação em agonia no Getsêmani, né? Ele experimentou aquele sofrimento oriundo do conhecimento que ele tinha por saber que ia passar por tudo aquilo, até o ápice da dor, né? Sofrer e morrer. Ele entrou em agonia. Ele disse, olha, minha alma está angustiada até a morte. Imagina nós, né? Ele nos compreende. Experimentou isso. Então ele sabe o que nós sentimos. Ele sabe o que nós passamos. E olha, irmãos, eu sei que muitas vezes nós dizemos assim, irmão, não tem fé não, irmão. Nós não estamos passando pelo problema que o irmão está passando. Mas à luz de tudo aquilo que nós passamos, de tudo que nós conhecemos, da palavra do Senhor, tenha certeza de uma coisa. Nunca esqueça disso. Deus não perde o controle de nada. Ninguém no universo te conhece como Ele conhece e Ele sabe até onde você pode suportar. Não precisa você achar que está perdido, sozinho. Ele entende o teu suspiro, né? Ele entende a tua tristeza, Ele vê as tuas lágrimas, Ele te conhece como ninguém. E Ele não perde o controle. Então, o seu dever é só confiar e continuar. Quando você menos esperar, por quê? Porque é isso que Ele quer. Ele quer que você não se preocupe mais com o problema. Continua. Né? Deus vai trabalhar com as ferramentas que você tem. Ele pode operar um milagre com uma ferramenta que você tem. Quando Ele disse assim, ó, Moisés, toca na água. Moisés tocou com o quê, irmãos? O que é que tu tem aí, Moisés, contigo?
Pois toque na água, homem. Está entendendo? Deus não poderia ter aberto o mar sem Moisés ter tocado? Deus trabalha com as ferramentas que nós temos. Nós temos oração, nós temos leitura da palavra, nós temos a fé, a confiança, né? E Deus vai trabalhar, irmãos, Ele sabe como trabalhar. Quando for necessário Ele operar um milagre, Ele vai operar. Ninguém sabe o porquê, mas Jesus sabia, quando Ele ressuscitou, se não me falha a memória, a filha de Jairo, alimente a criança. Por quê, irmãos? Será que quando a pessoa ressuscita, ela ressuscita com muita fome, né? Mas eu não vejo Jesus falando disso sobre Lázaro, né? E sobre as outras pessoas, né, que alcançaram essa graça de voltar à vida, né? De ouvir aquela voz maravilhosa ali trazendo de volta, né? Enfim, eu não sei como era a vida daquela jovem, nem o que ela passou. Jesus era uma pessoa muito popular naquela época. Eu começo a imaginar que aquela jovem teve muita vontade de conhecê-lo. Quem sabe seus pais não queriam que aquilo acontecesse. Muita coisa a gente pode, né, especular, né? Você vai ficar trancado aí no quarto por 3 dias e não vai se alimentar. Mas Jesus, Ele sabe, Ele vai em cima, irmãos. Quando Ele ressuscita a criança, Ele chega para os responsáveis e diz, olha, dai de comer a criança. Nós não sabemos porquê, né? Mas Ele sabe. Como diz a letra do hino do Sérgio Lopes, até segredos que eu nunca, Ele sabe. Então, Ele é o seu melhor amigo sempre. Não tem aquele grito desesperador de pedido de socorro, de choro, né? Quando você inunda assim o seu quarto nas suas lágrimas, né? Ele é o seu melhor amigo. Se for preciso, faça isso sempre. E nunca aquilo vai ser em vão, porque Ele está colhendo cada lágrima. Olha, nada na Bíblia está por acaso. Olha o que ele disse para Daniel, o anjo. O anjo, quando ele vai entregar um recado, ele já vai ciente de tudo. Quando o anjo chega, qual é a primeira coisa que o anjo fala? Desde o primeiro dia que tu propôs orar ao Senhor, as tuas orações são ouvidas. Não se perdeu nada. Não foi no 12º dia, não foi na 2ª semana, desde o primeiro dia. Deus não perdeu absolutamente nada. Rapaz, mas eu pensei que tu não fosse chegar, mano. Desde o primeiro dia. Imagina o servo do Senhor ouvindo isso. Servo, esse propósito, eu estou te ouvindo desde o primeiro dia. Tremendo, irmãos, isso. Tinha que ser a primeira coisa que o anjo tinha que falar. Porque o servo estava precisando ouvir aquilo rápido, logo houve uma batalha espiritual, irmãos. Existia um príncipe naquela determinada região geográfica que impediu o ministro da comunicação de Deus de chegar lá e dar esse recado. Desde o primeiro dia. 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quem diria que Zaqueu era um filho de Abraão? Olha o resultado do evangelho, da palavra de salvação, do encontro com Deus, de um relacionamento. As pessoas precisam saber quem é Jesus. Muitas pessoas conhecem Jesus apenas de ouvir falar, elas precisam ter um relacionamento com Deus. Você precisa propiciar isso para as pessoas. Às vezes nós complicamos, sabia? Às vezes nós dificultamos, mesmo sem perceber. Em vez de propiciar
para que as pessoas cheguem mais próximas de Deus e tenham um desejo de querer estar mais próximas de Deus, às vezes nós fazemos exatamente o contrário. Então você tem que propiciar isso, que as pessoas tenham um encontro com Deus. Irmãos, Deus conhece o ser humano mais do que qualquer pessoa, não se preocupe. Aquela pessoa que você está trazendo para a igreja, aquela pessoa que você está evangelizando, aquela pessoa por quem você está orando, Deus conhece a vida dela como você não imagina. Deixa Deus trabalhar. É Deus que tem que trabalhar. Ela precisa ter um encontro com Deus, né? Um relacionamento, era disso que Zaqueu precisava. Por isso esse encontro. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha a condição de Zaqueu. Né? Olha o que Deus fez. Olha como Jesus agiu naquele dia. Imagina a multidão. Não dava para a multidão entrar na casa de Zaqueu. Preciso desse momento aqui com Zaqueu. Ele está precisando de um relacionamento, de uma conversa, de atenção. Né? Às vezes a pessoa precisa só disso. Porque existem problemas, conflitos dentro dela, que você está tentando resolver de um jeito, mas Deus poderia resolvê-lo de outro jeito, do jeito certo. Né? Mas você é quem está tentando resolver, quando na verdade quem tem que resolver é Deus. Apenas ore. É isso que a Bíblia nos mostra, para que nós possamos orar. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja estava orando. Provavelmente a igreja não tinha nem pedido para o anjo de Deus ir lá, mas ele foi, porque Deus o comissionou para aquele fim. Provavelmente eles nem esperavam, e ao que tudo indica, de fato, eles nem esperavam Pedro sair da prisão. Pelo menos não tão rápido, né? Quando a menina vê Pedro na porta, gente, corre ali que o anjo dele está lá fora. Né? Foi tão inesperado, né? Não, fica aí, né? Porque você com certeza não é Pedro. Como os servos, os discípulos a caminho de Emaús, né? Os judeus, eles têm uma característica peculiar, né? E a forma como Jesus ficou dentro de 3 dias seria humanamente impossível, de todos aqueles hematomas, de todas aquelas marcas, né? De todo aquele horror que ficou, não somente no seu rosto, desaparecer. Então foi uma ação sobrenatural de Deus, né? Por isso os discípulos não puderam reconhecê-lo, não fisicamente, mas quando Jesus falava, ardia em seus corações, né? Esse é o Jesus que transformou a vida de Zaqueu. Tenha Zaqueu como uma referência quando você for evangelizar, porque é assim que Deus quer salvar a vida do homem. Deus quer que o homem tenha um relacionamento com ele. Chegou o momento da igreja procurar esse relacionamento, né? E não somente aquelas orações automáticas, quando se acorda, quando vai dormir, aquela coisa, aquele script, né? Que você só repete, mas um relacionamento, uma atenção diferenciada, uma conversa diferente, inesperada. Eu não sei qual a sua visão disso, mas eu tinha um amigo que chegou um momento na sua vida, ele estava tão endividado que ele buscou 2 cadeiras na casa dele, sentou numa e disse: ô Senhor, senta aqui, pelo amor de Deus, que eu preciso falar com o Senhor. E ele começou a orar. Foi uma tomada de fé, foi uma decisão, foi um clamor, um grito de socorro. Deus entende, né? Eu também já passei por isso, eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. Eu chorava no ônibus, eu chorava na mesa, comendo, eu chorava na cama, eu chorava tomando banho, eu chorava em todo canto. E eu dizia: meu Deus, como pode? Eu dizia até assim: eu não aceito essa situação, o Senhor tem que mudar essa situação. Eu não aceito, eu não consigo entender pessoas por aí. Eu dizia desse jeito, irmãos, mas Deus entendia, né? Que não ligam para o Senhor, que nunca fizeram uma oração e são abençoadas. Você disse isso, irmãos? Eu disse. Eu estava no meu desespero. Mas eu sabia que
Deus tinha para me oferecer aquilo que o dinheiro não compra. Muitas vezes, e na maioria das vezes, se não em todas as vezes, é tudo o que a gente precisa. Senhor, me dá uma casa, tudo o que você precisa nesse momento é alegria e paz. E isso o Senhor tem te dado. Continua. Um dia, né? Ele deu a Jó tudo que Dantes possuía em dobro. Por que ele não pode te dar uma casa? Né? Ele é o Deus do impossível. Então é isso, irmãos. Deus nos conhece assim de uma forma inexplicável. E quem mais é beneficiado nesse relacionamento com Deus somos nós. Nós falhamos, de fato, né? A graça de Deus tem nos assistido, né? As misericórdias do Senhor têm nos alcançado mesmo em nossas falhas. Mas se nós entendermos esse relacionamento e buscarmos assim cada vez mais desenvolver um relacionamento assim com Deus, mais ainda nós seremos abençoados em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja, eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus.